Quero estar saudando os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Então, por causa da pandemia e esse tempo que foi destinado para que a gente ficasse fechado, a gente não precisa parar de adorar a Deus. Então eu quero estar fazendo uma breve oração contigo. Quero que você nesse momento possa estar guardando esse tempo como um dia de culto dentro da sua casa, da sua família, com todos aqueles que você pretende que tenham salvação, que você ora por ele, que você possa orar comigo nesse momento para que o Espírito de Deus, para que o Espírito do Senhor essa noite possa falar conosco, para que o Espírito de Deus venha fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, para que o Espírito de Deus venha nos dar força nesse tempo. Senhor, nós oramos na Tua direção, Pai. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, o bem mais precioso que há no céu. Nós pedimos o bem mais precioso, Senhor, aquilo que alimenta o nosso espírito e a nossa alma. Nós pedimos, Senhor, nessa noite, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Nós pedimos a Tua presença. Venha nos encher, Senhor, com a Tua presença. Venha encher, Senhor, o nosso entendimento. Venha encher o nosso coração. Venha preencher a nossa alma, Pai. De tudo que mais nós precisamos mais de Ti. Estabelece uma conexão, Senhor, entre céus e terra. Uma conexão, Senhor, em que a nossa árvore ela não morre, em que ela é regada pelos céus, e que o Senhor seja o bom agricultor, Senhor. O Senhor venha regar, Senhor, que o Senhor essa noite, Pai, venha adubar a terra, Pai. Que o Senhor essa noite venha nos abastecer com Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha abastecer as nossas vidas. Que o Senhor venha abastecer a nossa família. Que o Senhor seja a nossa providência. O Senhor é a nossa providência. Senhor, é assim que nós queremos Te receber essa noite, como o Deus da nossa providência, como o nosso Deus provedor, como o nosso Deus de amor. Senhor, nós queremos Te amar mais. Senhor, nos ensina a Te amar mais, Senhor. Nos ensina a Te buscar, Senhor, com qualidade. Nos ensina, Senhor, a ser submissos à Tua vontade. Insere, Pai, Tu tens poder para todas as coisas. Insere dentro do nosso coração um sentimento novo. Insere dentro da nossa mente, dentro da nossa vontade, Senhor. Seja direcionada pelo céu. Seja o Senhor a direcionar as nossas vidas. Seja o Senhor a direcionar a nossa casa. Seja o Senhor a direcionar as finanças. Seja o Senhor, Pai, a nos dar direção essa noite. Pai, preenche, Senhor, todo vazio do coração de quem Te ouve. Preenche hoje, Senhor, ó Pai, toda necessidade. O Senhor é o Deus que supre o órfão e a viúva. O Senhor é o Deus, Pai, que podem todos esquecer de nós, mas o Senhor é o Deus que nunca se esquece. Obrigado, Senhor, por estar em nosso meio, mesmo nós sem merecermos a Tua presença. A Tua misericórdia, Senhor, ainda está sobre nós. A Tua mão poderosa ainda está sobre nós, está sobre, Pai, os membros, cada membro da nossa igreja, Senhor, esteja a Tua mão. Sobre cada um de nós, Senhor, esteja a Tua mão. Assim nós queremos Te pedir nessa noite, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero estar trazendo essa noite uma palavra sobre Daniel, profeta Daniel. Até essa mensagem eu estava olhando para ela hoje, e é uma mensagem que eu acredito que eu nunca ministrei ela, por ela ser muito ministrada. Eu ainda acho que não tinha ministrado essa passagem, não me lembro de ter já pregado essa passagem, que está em Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões, que muitos conhecem, a maioria conhece, eu creio que só os novos convertidos que não conhecem essa palavra. Mas eu quero estar falando um pouquinho acerca de Daniel, esse homem de Deus que se manteve íntegro na presença de Deus. O meu desejo hoje é que você também consiga se manter íntegro e fiel a Deus, em qualquer tempo. Não importa o tempo, importa o Deus que você serve, importa o Deus que nós servimos. Então há tempo sim de chorar, mas também há tempo de se alegrar. Então a Bíblia diz para nós chorarmos com quem chora e sorrir com quem sorri. Então, para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Então, aproveite o seu tempo. Se o tempo é de chorar, chore com Deus. Se o momento é de rir, também comece a rir com Deus. Traga Deus para dentro da tua alegria.
Traga a Deus, assim como nós temos o costume de levar Deus para dentro da nossa tristeza, porque nos momentos de tristeza, é os momentos que nós mais buscamos a Deus. Também comece a levar a Deus para o teu momento de alegria, para que o Senhor venha manter essa alegria dentro do teu lar, da tua casa, da tua vida. Amém? A Bíblia vai falar assim, em Daniel capítulo 6, versículo de número 1. E Dário achou por bem estabelecer sobre o reino, a 120 príncipes que governassem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E esses os príncipes deveriam prestar contas para que o reino não sofresse dano algum. E Daniel distinguiu entre os presidentes e os príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Os 2 presidentes e os príncipes procuravam ocasião na qual Daniel incorresse em falta no tocante ao reino, mas não puderam achar nenhuma ocasião para acusá-lo. Assim como ele era fiel ao rei, não se encontrou nele nenhuma infração ou culpa. Não se encontrou nele nenhuma infração ou culpa. Então aqueles homens disseram: jamais acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, a não ser que busquemos naquilo que concerne a lei do seu Deus. Então os presidentes e os príncipes compareceram diante do rei. Eles disseram: Rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governantes, em consulta conjunta, concordaram em que o rei promulgasse um edito real e tornasse firme esse mandamento: que todo aquele que por um espaço de 30 dias fizer uma oração a qualquer Deus ou a qualquer homem fora de ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma esse edito e assina essa escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que são irrevogáveis. Então o rei Dário assinou a escritura e o edito, e quando Daniel soube do edito, estava assinado, entrou na sua casa e no seu quarto, no piso superior, havia janelas que estavam direcionadas para a banda de Jerusalém, que 3 vezes no dia ajoelhava-se e orava, e dava graças diante do seu Deus, tal como costumava fazer. Então aqueles homens entraram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, e se apresentaram diante do seu rei e disseram: não assinastes um edito na qual consultava que aquele que fizer qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem pelo espaço de 30 dias, o rei fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, tal edito não se pode revogar. Eu quero estar falando de um homem chamado Daniel, um homem que agora aqui o rei Dário estabelece 120 homens governantes, e sobre esses 120 homens estava acima deles Daniel. Haviam acima desses 120 homens, haviam 3 homens escolhidos pelo rei para que governassem sobre esses 120 homens. Mas havia um desejo no coração do rei. Havia um desejo no coração do rei de colocar Daniel sobre todos esses 120 homens como um líder sobre eles. Eu quero estar trazendo uma mensagem para você hoje, que aqui nessa palavra vai falar de um desejo no coração do rei. O desejo no coração do rei é que Daniel fosse mais do que aquilo que o Daniel imaginava em ser.
Daniel não imaginava estar acima dos outros homens, mas havia já um desejo no coração do rei para que ele estivesse liderando esses outros homens. Eu quero falar aqui de uma história que envolve inveja, que envolve conspiração. Eu quero te dizer nessa noite que é uma conspiração do inferno, há uma conspiração sobre todos aqueles que são liderados pelo inferno, para que procurem algo contra você. Os infernos procuram algo contra você, e os infernos procuram te atacar, porque eles não buscam falta, eles não conseguem ver falta de integridade entre você e Deus. Eu quero crer assim nessa noite, que essa palavra eu estou lançando para você, que essa noite eu esteja falando com você. Eu sei que o homem que tem fidelidade e que coloca Deus em primeiro lugar é atacado. Pessoas nesse lugar se levantam porque eles desejam estar em primeiro lugar. Ei, mas eu quero te dizer que a gente precisa primeiro desejar a Deus. Daniel primeiro deseja a Deus. Esses homens desejam o primeiro lugar, mas aquele que deseja o primeiro lugar não tem Deus. Mas aquele que tem Deus não deseja o primeiro lugar, mas é lá que Deus vai colocar ele. É nesse lugar que Deus colocou no coração do rei para que colocasse Daniel. Então esses homens formam uma conspiração. Eu quero falar de um homem aqui ele está citado entre os grandes homens, entre os líderes de uma nação que não é a nação dele, ele é de Judá. Ele é de uma nação que foi invadida, que foi tomada por Nabucodonosor. Aqui nós estamos falando do rei Dário, que já é o terceiro na dinastia. Então o primeiro rei foi Nabucodonosor, que invade Judá. Eu estou falando aqui de um homem que aqui está contado como um homem de autoridade, como um homem que tem poder, como um homem que foi elevado, mas um dia ele foi um homem que não foi nada. Eu quero te dizer que Deus escolhe as pessoas que ao olho humano talvez cheguem num ponto em que elas não valem, ou talvez ao olho do homem não vale nada, assim como em Daniel capítulo 1. Em Daniel capítulo 1, a terra de Daniel, Judá é invadida. Nabucodonosor leva esses homens cativos, leva esses homens para dentro de um cativeiro. Eu quero te dizer que Daniel se levanta, que Daniel tem uma vida com Deus, que Daniel está nesse lugar, mas Daniel teve uma preparação. Eu estou falando para você essa noite de uma preparação celestial, que nem sempre é do jeito que nós queremos que seja. Nós achamos que Deus, quando nos pega para nos preparar, Deus já preparou algo glorioso e que nós já entramos num terreno diferente, o sofrimento acaba, mas muitas vezes não. Deus precisa moldar o guerreiro dentro da batalha. Daniel é moldado dentro de uma batalha. Dentro dessa invasão, o rei Nabucodonosor disse para o chefe dos exércitos: ei, aqueles homens encontrados entre os sábios, de boa aparência, com entendimento, que eles sejam separados. Nessa invasão o rei separa Daniel. Eu quero te dizer que você está dentro do mistério, que você hoje está cultuando a Deus, porque Deus te separou. Não existe uma coincidência. Eu quero te dizer que Deus te separou para uma obra, que essa obra, quando nós olhamos para ela, muitas vezes parece ser um momento triste. Eu quero falar para você que muitas vezes passa pelo momento triste, pelo momento de tristeza, mas eu quero te dizer que a alegria ainda virá. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então Daniel entra num momento de tristeza, mas esse momento ainda é o chamado de Deus preparando Daniel. Então ele é levado para essa terra, uma terra estranha, e ele é convidado. O rei coloca as bandejas diante de Daniel, porque Daniel é separado para que ficasse durante 3 anos, ele ficasse recebendo. Esses 3 anos que ele ficou separado, ele ficou recebendo instrução. Ele foi separado dentro de uma escola, onde ele recebeu sabedoria babilônica, onde ele recebeu instrução de outra terra. Mas eu vou te dizer que a maior sabedoria de Daniel não era na instrução que ele recebia. A maior sabedoria de Daniel estava na instrução, não que ele recebia de homens, mas na instrução que estava dentro do seu coração, a instrução que ele recebia da parte do Senhor. Então o rei separa um manjar, os manjares do rei.
Eu quero te dizer que nessa vida, que nesses dias que a gente serve a Deus, o diabo prepara muitos manjares. O diabo prepara manjares e são coisas boas, é vinho, são especiarias, comidas especiais. E oferecem para que a gente se desvie do propósito de Deus. Daniel sabia do seu propósito. Eu quero nessa noite que você venha se lembrar do seu propósito. Eu quero que nessa noite você venha se lembrar do seu chamado. Não esqueça do seu chamado em meio à tribulação. Não esqueça do seu chamado em meio à luta. Continue acreditando no teu chamado, porque quem te chamou acredita em você. E Daniel, ele não cede. Ele recusa os manjares do rei. E ele prefere comer legumes. Ele diz para o eunuco, para o homem que tem esse cuidado de trazer alimentação, e convence ele para que passe a alimentá-los, não somente ele, mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Os nomes deles foram trocados na Babilônia. Na Babilônia ele foi chamado Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então são nomes babilônicos. Sabe por que esses nomes foram dados? Porque o diabo também sabe quem nós somos. O diabo sabe quem nós seremos na presença de Deus. E os nomes deles são trocados porque o diabo quer inserir uma realidade diferente, quer mostrar uma realidade diferente. O diabo quer roubar a nossa identidade. Eu quero te dizer que o diabo tem lutado para roubar a nossa identidade. Que você não venha perder a sua identidade. A sua identidade é de adorador. A sua identidade é de filho do Senhor. A tua identidade é de filho de Deus, herdeiro do reino dos céus. Essa é a tua identidade. O teu RG, o teu nome está arrolado, assinado, escrito no livro da vida. E tudo que o diabo quer é que você seja retirado de lá. E ele vem com bandejas para nos tirar do propósito do Senhor. Mas não saia do propósito de Deus, por mais que as coisas pareçam que não estão dando certo. Mas Deus tem um lugar que Ele preparou para te colocar entre os grandes. Então Daniel resiste esse tempo. Daniel continua nesse lugar, mas Deus elabora um plano para fazer que Daniel se destaque, para que Daniel apareça, para que Daniel esteja entre os grandes, entre os príncipes. Então Deus coloca um sonho, faz Nabucodonosor sonhar. Nabucodonosor sonha. Ele sonha, e dentro desse sonho ele começa a chamar os sábios, chama os feiticeiros, chama os magos, chama todos os entendidos da época, os astrólogos, para que revelem o seu sonho. Mas nenhum deles tem poder para revelar os sonhos do rei. E quando eles não conseguem revelar esse sonho, eu quero te dizer que tem coisas que são dadas apenas por Deus. Tem coisas que apenas Deus pode nos dar. Então toda revelação pertence ao Senhor. Então Deus revela a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tem um sonho. Ele tem um sonho com uma imagem, uma estátua. E essa estátua tem cabeça de ouro. Essa estátua tem corpo de prata. Essa estátua tem pernas de ferro. Essa estátua tem pés de ferro e barro. Então, essa estátua é uma imagem daquilo que aconteceria no futuro. Os reinos que viriam, que precederiam Babilônia. Então, o reino dos persas, o reino dos gregos, o reino dos romanos e o reino babilônico. Eram 4 reinos. O reino babilônico era cabeça de ferro, era cabeça de ouro. Então os medos e os persas, que é o reino persa, era prata, é o que conquistariam o reino babilônico, era quem conquistaria o reino babilônico. Os gregos destruiriam os medos e os persas no comando de Alexandre o Grande. Então Deus deu uma visão de como seriam as conquistas, e os romanos seriam as pernas de ferro, e os pés, que eram metade barro e a metade ferro, era a conquista dos romanos de
dividido em 10 estados separados, como os 10 dedos do pé. E Daniel revela essa imagem que ele perderia o seu reino. Ele revela ao rei Nabucodonosor o que dizia esse sonho, revela a ele esse sonho. Então, quando ele revela esse sonho, Nabucodonosor coloca Daniel em uma situação, em uma condição, em um patamar elevado, coloca ele sobre todos os magos, coloca ele sobre superintendentes, sobre todos os homens entendidos da época. Ele coloca Daniel sobre um lugar de destaque. Eu quero te dizer que Deus quer te tirar dessa zona que muitas vezes nós passamos, mas Deus quer nos colocar num lugar de destaque. Deus quer te colocar num lugar de destaque. Deus quer nos colocar no lugar de destaque. E mesmo assim, mesmo Deus nos colocando no lugar de destaque, Deus dá sonhos para um ímpio, Deus dá visões para um ímpio, para que aquele homem que é de Deus venha revelar ao ímpio os planos de Deus na vida dele. Eu quero dizer que esse é o nosso papel. O nosso papel de homem de Deus é revelar ao ímpio o plano de Deus na vida dele, que eles poderiam ser um grande homem. É isso que Deus estava mostrando para Nabucodonosor, que Nabucodonosor poderia ser um grande homem, podia ser um homem muito usado por Deus, mas muitas vezes a mensagem de Deus para as pessoas, às vezes ela cria orgulho, ela cria soberba. Sabe que às vezes tu entrega uma profecia para alguém, entrega algo de Deus para alguém, e isso em vez de gerar vida, gera morte, porque essa pessoa se ensoberbece e se acha melhor que os outros. E quando Daniel revela essa profecia a Nabucodonosor ele se exalta, ele fica exaltado. Ele já se acha melhor do que todos os outros, se acha melhor. E esse se achar melhor prejudica ele. Porque agora Nabucodonosor faz uma imagem, como do seu sonho. Uma imagem enorme que quando se soasse as trombetas, quando se soasse o som de pífaros, todos os homens deveriam se ajoelhar e adorar a imagem dele. Mas eu quero te dizer que eu li Daniel 6, porque Daniel 6, lá em Daniel 6, Daniel vai ter a mesma postura do que Misael, Ananias e Azarias, a mesma postura de homem de Deus, porque Daniel não estava junto com Ananias, Azarias e Misael quando isso acontece, porque eles resolvem adorar somente a Deus. Ei, eu quero te aconselhar nessa noite, eu quero te aconselhar a você adorar somente a Deus. Adore somente a Deus. Eles resolveram adorar somente a Deus, porque quem adora somente a Deus experimenta coisas que poucos experimentaram. Eles experimentam o sobrenatural de Deus, eles conseguem viver o sobrenatural de Deus e não apenas falar do sobrenatural de Deus. Eles não vão falar de experiência de outras pessoas, eles vão falar da sua própria experiência. Eu quero nessa noite falar com você: procure com Deus, em Deus, as suas próprias experiências. Não fique apenas querendo falar das experiências dos outros. Ei, tenha as suas próprias experiências. É Deus chamando eles para experiências novas. Se eles cedem toda vez que a gente cede, eu quero falar essa palavra para você, que toda vez que a gente cede, quando Deus tem um plano, um chamado, e a gente cede nesse plano, a gente não coloca a mão no arado sem olhar para trás. Quando a gente olha para trás, é que nem a mulher de Nó, estátua de sal. Ei, o chamado de Deus é para que você não pare, você não olhe para trás. Acredite no chamado de Deus. Esses homens, se não tivessem acreditado que Deus era com eles, eles teriam cedido. Eu quero dizer para você essa noite: acredite que Deus é com você e não ceda. Não ceda ao problema, não ceda agora à depressão, não ceda a tudo aquilo que tem te rodeado, não ceda aos inimigos que tem preparado algo para te denegrir. Não ceda aos inimigos que estão preparando, procurando. Quem está procurando, ele não sabe, ele não tem convicção. Eles precisam olhar, esses no capítulo 6 de Daniel, eles precisam olhar para trás. Eles precisam achar alguma coisa em Daniel no seu passado. As pessoas querem usar o teu passado para denegrir o teu futuro.
Ei, não ceda, se agarre em Deus. Se você se agarrar em Deus, você vai ver, vai sentir, vai experimentar coisas sobrenaturais que Deus reservou para passar com você. Deus tinha preparado o sobrenatural. Eu quero nessa noite dizer para você, fique firme, porque Deus preparou o sobrenatural. Agora a pergunta é, você quer viver? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Porque nós precisamos ter o nosso querer. Deixa eu falar isso para você. Precisa haver o nosso querer. Nós precisamos querer. Ei, Deus está com a sua mão. Deus está assim na nossa frente. Deus está nos chamando. Mas você precisa querer ouvir. Você precisa querer obedecer. Você precisa acreditar. Você precisa se esforçar. Porque é um esforço, sim. Nós andamos na direção de Deus. Todos aqueles homens se renderam quando a trombeta e os pífaros tocaram. Todos eles se renderam aos pés da estátua. Mas Misael, Ananias e Azarias, eles não se renderam aos pés da estátua. E o rei os chamou. Sabe quando o diabo ele nos oprime e a gente não se rende, e ele vem e oprime mais ainda, sabe, querendo colocar medo, querendo assustar, querendo fazer você recuar. Então é assim que o rei faz. Chama eles e diz: vai tocar de novo os pífaros, vai tocar de novo as trombetas. Se vocês não se ajoelharem, vocês vão para dentro da fornalha, e as coisas podem piorar, porque eu vou aquecer 7 vezes mais. Sabe o diabo dizendo, as coisas vão piorar para você? Só que você não pode acreditar na mensagem do diabo. Eu trouxe hoje para ti uma mensagem, para você uma mensagem de Deus. A mensagem é que, contrariando a mensagem do diabo, as coisas não vão piorar para você, porque o Deus que anda no fogo, Ele quer estar na tua vida. Ele quer estar agora no teu momento em que o incêndio te pegou. Ele quer estar no fogo junto contigo, para te livrar, para te separar, para te guardar. E é isso que ele faz. Que esses homens são condenados. Eu quero te dizer que o fogo queima os homens que vão empurrar Daniel. Eu estou querendo te dizer que aqueles que querem empurrar Daniel para o abismo, é eles quem são consumidos. Porque sim, Deus é justiça, e Deus é fogo consumidor. E quando você encolhe a sua mão, quando você se entrega, quando você deixa que falem, quando você não reage, quando você acredita em Deus, quando você fica dentro dos planos de Deus, quem age é Deus. É Deus quem age. E Deus consome aqueles homens, mas eles ficam inteiros. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai consumir aqueles que querem sim te matar, aqueles que são filhos das trevas, aqueles que querem te lançar no fogo, e você vai sair dessa prova sem nem mesmo o cheiro de queimado. É assim que Daniel saiu do fogo. Esses homens jogaram Daniel lá para dentro. Mas quando o rei olhou para dentro do fogo, sabe o que eu estou dizendo? Quando o rei olhou para dentro do fogo, não havia 3 homens, haviam 4. Sabe por quê? Porque esses homens disseram: ó rei, se Deus nos salvar, nos resgatar, Ele é Deus. Mas se Ele não nos resgatar do fogo, Ele continua sendo Deus. Eles continuaram dando glórias a Deus. Ei, você está no fogo, continue dando glórias a Deus, porque Deus vai te exaltar e vai estar contigo dentro do fogo. Sabe para quê? Essas provas acontecem, essas coisas acontecem para que o ímpio possa enxergar o poder de Deus para livrar todo aquele que o serve. Se você serve a Deus, fique tranquilo, porque o Deus do fogo, Ele vai te resgatar, Ele vai te livrar da mão do inimigo, Ele vai te livrar, sim, da cova que prepararam para você. Deus livra. E sabe o que o rei faz? O rei, ele lança um edito novo, que agora aqueles que não adorarem o rei, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, teriam um castigo real. Aleluia, seria castigado.
Sabe o que esses homens causaram? Esses homens causaram conversão. É isso que Deus te chamou, é isso que Deus nos chamou, para que pessoas venham se converter, para que pessoas venham ser convertidas ao Evangelho de Deus, e mesmo que pensem que Nabucodonosor era do inferno, porque aquilo que aos nossos olhos é uma coisa, aos olhos de Deus é outra, aquilo que nós queremos lançar fora, Deus quer resgatar, aquilo que para nós não presta, para Deus é um rei, aquilo que para você não tem mais jeito, para Deus é um príncipe. E é assim que Deus olha para esse homem. Deus queria resgatar ele da sua própria soberba. Ei, não seja laçado pela tua própria soberba. Não seja laçado, sim, pela tua incredulidade. Pessoas que têm um pouco de conhecimento, as pessoas que conhecem um pouquinho da palavra. Sabe, Nabucodonosor é aquele que ele tinha ciência. Ele conhecia muito da ciência, ele se cercava de homens sábios, ele conhecia, mas você pode conhecer sem prática. Você continua sendo filho do diabo, porque quem está em cima do muro continua sendo filho do diabo. E Deus queria resgatar ele. Eu estou falando para você que Deus quer te resgatar. Se você é essa pessoa que talvez até conhece, mas não pratica, Deus quer te resgatar. Deus tem levantado pessoas, tem levantado homens para falar contigo, para que você seja resgatado. E eu estou falando isso hoje porque Deus não quer te lançar fora. Deus queria resgatar Nabucodonosor, Deus queria resgatar os homens. Só que ele não ouve, e quando a gente não ouve, sabe? Quando a gente não ouve, a gente sofre a consequência da rebeldia. Nabucodonosor foi rebelde. Ele foi rebelde e não ouviu o Senhor. Ele não permaneceu na companhia do Senhor. E ele tem um outro sonho perturbador. Ô homenzinho para sonhar, sabe? Ele sonha com uma árvore frondosa, com muitos galhos, com galhos muito verdes, e era abrigo para muitos animais. E ele sonha com essa árvore cheia de fruto. E ele não entende esse sonho. Ele não consegue discernir esse sonho da árvore. E essa árvore, nesse sonho, tem um anjo que vem e fala que o seu reino já passou dele, já tinha passado dele, e que essa árvore foi cortada e acorrentada com correntes. Ei, aproveite o tempo em que você ainda é uma árvore, que Deus ainda quer te regar. Não espere com que as coisas saiam todas fora do lugar. Deus avisa. Sabe que o nosso papel, muitas vezes, estou ministrando, não ministro mais aquilo que eu quero, porque Deus quer te avisar, porque Deus quer falar contigo, porque Deus não quer que você chegue àquele tempo em que a árvore é cortada e as raízes e o tronco é acorrentado. É esse sonho, é essa visão.